momento, amada igreja, com a paz do nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Você está feliz aí no seu lugar? Vou perguntar novamente. Você está feliz aí no seu lugar? Glória a Deus pela sua vida. Abra comigo um texto em Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós estamos diante da Tua presença, que é gloriosa, que é santa, que é bendita. Eis aqui, ó Pai, a Tua palavra, que em mais essa noite o Senhor possa ministrar em nossos corações. Não por mim, não por homens, mas através do Teu Santo Espírito que é real neste lugar. Que a Tua palavra venha para frutificar em nossas vidas, a 30, 60, 100 por um. Que ela venha para nos transformar e dar uma nova direção para nossas vidas. Para que, através disso, o Teu nome seja glorificado. Que o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente estejam totalmente sensíveis neste momento a tudo aquilo que o Senhor tem para falar em nossas vidas. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? O título que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos é Posicionados. Amém? Eu estava meditando em algumas cartas da palavra de Deus, e quando eu passei pela carta aos Filipenses, o Senhor ministrou alguns princípios muito poderosos, os quais eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês. Filipenses é uma carta surpreendente. Ela é uma carta onde nós vemos que o apóstolo Paulo, ele em sua segunda viagem missionária, ele planta essa igreja, e logo mais, um pouco mais à frente, depois de algum tempo, ele escreve essa carta tão poderosa para cada um daqueles irmãos. Uma carta de agradecimento, uma carta de direção, uma carta para que eles pudessem se manter firmes, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações, mesmo em meio aos ataques do inimigo, mas que eles pudessem se manter firmes e com um coração alegre, mediante a tudo aquilo que eles estavam passando. Sabe, queridos, são princípios poderosos para a igreja do Senhor Jesus, e não somente daquele tempo, mas princípios poderosos, verdades que atravessam gerações, e elas chegam até nós nos dias de hoje. Essas verdades chegam até a Pastor Marília, e eu tenho já uma pergunta para que você possa refletir juntamente comigo. Quantos aqui querem viver uma vida posicionada em Deus? O versículo 27, ele já dá o título do primeiro tópico, que diz assim: vivei de modo digno o Evangelho de Cristo Jesus. Quer viver posicionado? Este primeiro tópico diz que nós devemos viver então de modo digno o Evangelho. Quando nós pegamos esta palavra Evangelho no grego, ela está dividida em duas partes. A primeira parte fala a respeito de boas, a segunda parte fala notícias ou mensagem. Então Evangelho é uma boa notícia, Evangelho é uma boa mensagem. Sim, este Evangelho que nos mostra a realidade da mais linda e suprema verdade para toda a humanidade. E esta verdade é que Deus amou o mundo, e Ele entregou o Seu Filho por cada um de nós. Ele entregou o Seu Filho para nos salvar, assim como diz o Evangelho de João capítulo 3 e o versículo de número 16. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira
que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É este Evangelho que nos mostra a verdade que nos libertou, conforme João capítulo 8, 32 e o versículo 36, versos bem conhecidos de todos nós. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Se pois o Filho nos libertar, o Filho é Jesus, verdadeiramente eu e você seremos livres. O Evangelho que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro fala a respeito disso, capítulo 2, versículo 9. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Eu vou repetir: povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É este Evangelho que nos tirou de um lugar de trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado, assim como diz Colossenses, o capítulo 1, do 13 ao 14, e assim diz a palavra: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Esta é a boa notícia do Evangelho, que ela te curou, e ela continua te curando em todas as áreas, seja no físico, seja no espiritual, seja no emocional. Ela te faz levantar todos os dias, para que você ainda possa ter esperança. É o Evangelho que te traz paz, é a palavra que guia os seus passos e te dá uma direção. Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É essa boa notícia. E luz para os meus caminhos. É aquilo que faz você ver uma luz no final do túnel. É aquilo que vai guiar os seus passos quando você está sem direção. É a palavra, é o Evangelho, é a boa mensagem que vai dar uma direção para você e para toda a sua família. O Evangelho é poder de Deus, conforme Romanos capítulo 1, do 16 até o 17. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho, ou melhor, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim pela fé, e como está escrito: o justo viverá pela fé. Este é o Evangelho que serve para a salvação de todo aquele que crê. É sobre isso e muito mais que o apóstolo Paulo, ele transmite essa mensagem para cada um de nós. Ele fala no texto base: vivei acima de tudo. Olha que interessante. Vivei acima de tudo, acima de todas as coisas, por modo digno do Evangelho de Cristo. Ei, é tempo de se posicionar. Quando nós falamos viver de modo digno, é viver de modo conveniente, é viver de modo justo, é viver de modo honesto, é viver posicionado. Sabe, queridos, isso nos fala de viver em conformidade com aquilo que nós cremos, ensinamos e pregamos. Você está, eu estou, nós estamos como igreja, vivendo em conformidade com aquilo que nós cremos? Com aquilo que nós aprendemos? Com aquilo que o Senhor Jesus, Ele tem nos ensinado? Como está o nosso dia a dia? Sabe, queridos, isso nos fala de refletir na prática, em nossas vidas,
os valores, os princípios e os ensinamentos de Cristo Jesus. Viver acima de tudo, de modo digno do Evangelho, nos leva a, como igreja, a viver em um mesmo propósito. Porque quando nós estamos assim, vivendo aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós cremos, aquilo que nós aprendemos, isso promove unidade em toda a igreja. Porque todo mundo vai estar falando a mesma língua, todo mundo vai estar no mesmo propósito, com o mesmo pensamento, em uma mesma visão. Olha o que diz o texto: não importa o que aconteça, o próprio versículo 27, exerçam a sua cidadania, aqui em outra versão, de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer Jeová os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, porque quando Paulo escreve, ele está preso. Ele continua assim: fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Quando nós vivemos dentro desse propósito, nós vivemos em unidade. Sabe, queridos, você está vivendo na prática tudo aquilo que você crê, aquilo que você está ensinando para as pessoas, aquilo que você está pregando, não somente aqui em cima, mas também através da sua vida no dia a dia. Mesmo que alguém esteja tendo dificuldades, não pare. Não pare. Mesmo que você fale: mas eu não tenho conseguido, Paulo. Não pare. Não pare. Continue. Peça ajuda ao nosso Senhor. E sabe, queridos, no que depende de você, se levante, lute, determine no seu coração. E quando a gente faz isso, as coisas começam a andar diferente. Quando nós determinamos no nosso coração: eu vou fazer desta maneira, as coisas elas começam a andar diferente. Quando você ora a Deus, fala: Senhor, eu não estou conseguindo, eu não sei se é somente comigo que acontece isso, se é somente eu que tenho dificuldades aqui nesta noite, mas existem situações que nós devemos nos prostrar, pedir a ajuda do nosso Senhor. E também, queridos, no que depende de nós, é necessário tomar uma posição. É se levantar, é lutar e determinar no nosso coração. E assim nós vamos conseguir para a glória do nosso Senhor. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5. O segundo princípio. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ponto, o segundo princípio é: permita, como igreja amada, Cristo Jesus refletir em sua vida. Permita isso. A palavra de Deus diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenha o mesmo sentimento, ou seja, permita que Cristo, Ele venha refletir na sua vida. Isso nos fala de ter o Senhor Jesus como nosso maior exemplo, deixando que a vida e a essência de Cristo inunde todo o nosso ser. E sabe, queridos, você vai experimentar no seu dia a dia a diferença que isso vai fazer na sua vida, na vida das pessoas que te cercam. Você vai ver a diferença que isso vai fazer, mas é necessário que você se permita que Ele possa refletir em sua vida. Se permitir é deixar, é concordar, é aceitar, é autorizar
que Ele possa refletir através de cada um de nós. É necessário nós abrirmos o nosso coração. Sim, Senhor, eu permito, eu autorizo, eu deixo que o Senhor reine na minha vida. E sabe por quê? Porque você tem algo que muitos aí fora necessitam. Esse é Jesus. Nós estávamos comentando no trabalho, sábado agora, eu e os amigos de trabalho, e nós temos algo que as pessoas aí fora necessitam. É Jesus. Atos capítulo 3, do 1 até o 10, a palavra de Deus diz que Pedro e João, eles estavam subindo ao templo para oração. E ali era levado um coxo para pedir esmolas. E quando aquele homem viu Pedro e João, que eles iam entrando no templo, ele logo já pediu esmolas. E a palavra de Deus diz assim que Pedro olha para ele, firmemente, ele fita os olhos nele e diz assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ei! Nós temos em nós aquilo que o mundo necessita. Nós temos Jesus. Aquele homem naquele momento, ele recebe a cura. E é interessante que todos aqueles que estavam ali, eles viram aquele homem que era tanto tempo, ele ia sendo levado lá, e agora aquele homem ele estava curado. Aquela atitude, aquela ousadia dos apóstolos abriu porta para o evangelho de Cristo. Logo mais à frente a gente vê Pedro pregando o evangelho, fala assim, ó, ei, não fomos nós não, nem minhas palavras, mas quem operou esse milagre foi aqueles que vocês crucificaram, foi aqueles que vocês não aceitaram, Cristo Jesus o Nazareno. Ele fala, arrependam-se, voltem-se para Deus. Nós temos em nós, queridos, aquilo que o mundo precisa. Vamos nos posicionar dentro da nossa casa, se posicionar na nossa família, se posicionar no nosso trabalho, se posicionar no nosso dia a dia. Ontem, ao sair do ensaio, saímos do ensaio um pouco tarde já era mais ou menos umas 9h30, e eu estava passando muito mal naquele momento. Depois do ensaio aqui, vim direto do trabalho, e aquela correria às vezes, tal, enfim, mas comecei a passar muito mal, não sei o que estava acontecendo, e eu falei para minha esposa, vamos na farmácia pegar algo. E a gente ainda foi em casa rapidinho, e depois a gente já partiu para a farmácia, só que eu estava dirigindo ali, e eu não estava aguentando, estava muito mal, e chegando ali na rotatória do supermercado Max, deu uma vontade terrível de vomitar, porque eu não estava aguentando. Eu falei, eu tenho que parar. E em vez de passar na segunda rua, naquela primeira rua, vocês conhecem ali, uma rua bem escura, fechada, eu já parei naquela rua, desci do carro, deixei o carro ligado, já me ajoelhei lá no chão, naquele frio, naquela situação, e tentei ali, vomitar, e acabei até não conseguindo, só que eu não sabia que dentro do carro estava meu filho lá, que é minha esposa, eu não sabia que ele tinha falado para ela, deixa eu ir orar pelo papai. Eu ali não consegui, ali, passando mal, voltei. E quando eu voltei, eu se joguei no banco, pálido, tá terrível a situação. E aí, de repente, eu sinto aqui nesse braço, estava no banco do motorista, eu sinto aqui nesse braço, uma mão me tocando. Só que era uma mão pequena. Falei, a mão da Amanda é pequena também, mas não é tão pequenininha assim. Eu senti a mãozinha dele. E eu sem forças ali, eu ouvi, Pai, em nome de Jesus, cura o papai, em nome de Jesus. Naquele momento eu fechei meus olhos, e recebendo a oração de uma criança de 5 anos, e ele falou, cura em nome de Jesus, amém. Eu falei, amém.
tomei posse. Sabe, queridos, às vezes vai passando o tempo e nós ficamos tão endurecidos. Nós temos algo tão precioso em nossas vidas e nós não agimos em conformidade com aquilo que nós cremos. Vamos ficando endurecidos. A fé não é mais a mesma. Às vezes nós vamos fazendo as coisas de uma forma mecânica. Às vezes estamos fazendo as coisas no automático. Vai passando o tempo e nosso coração vai se endurecendo. Já não há mais alegria, já não há mais motivação. Mas o que Deus espera de cada um de nós é uma total confiança. O que Deus espera de nós é uma pureza, assim como citamos o exemplo de uma criança. É nós vivermos a realidade do Evangelho. É acreditar que nós orarmos, Ele vai curar. É acreditar que se nós impormos as nossas mãos, a realidade ela vai mudar. É acreditar que nós podemos orar pelos nossos filhos, pela nossa família, pela uma pessoa enferma, e a situação ela vai ser transformada, não por nós, mas porque nós cremos naquele que é todo poderoso. O que Deus espera de nós é essa confiança, para que nós possamos viver a realidade do Evangelho, para que a vida de Cristo transborde em nós e através de nós. O mesmo apóstolo Paulo, que encoraja os irmãos a terem o mesmo sentimento de Cristo aqui em Filipenses, ele também no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo. Olha o que ele fala. Isso é propósito de vida. Ele enxerga a vida como uma oportunidade de servir, de pregar, de amar e de glorificar a Deus através da sua vida. Cristo era o centro de todo o seu ser. Cristo era a sua identidade. Olha o que ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: sede os meus imitadores, assim como eu sou de... E em Filipenses capítulo 3, o versículo 17, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus. Porque ele imitava Cristo. Cristo precisa ser o nosso modelo de vida, diariamente. Precisamos nos manter posicionados. Olhando para Cristo, nós vemos em Filipenses capítulo 2, que é o tópico que faz parte do tópico 2, do 5 ao 8. Nós vemos um desapego à própria glória, quando nós olhamos para a vida de Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 6, o primeiro fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus, no versículo 5. O 6 diz assim, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ou melhor, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. É um desapego. Nós vemos na vida de Cristo Jesus humildade, e nós vemos também um servo. Filipenses 2,7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nós vemos na vida de Cristo Jesus uma obediência e uma entrega total. Filipenses 2,8, na continuação do texto, diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, queridos, nós temos aqui várias lições para as nossas vidas. Viver com humildade, não estar focado somente em uma glória pessoal, servir aos outros com amor, são características, é aquilo que estava no Senhor Jesus, é servir com amor, obedecer a Deus,
Ele foi obediente até o fim, mesmo em meio ao sofrimento. E olhando para Jesus, nós vemos que ele tinha uma profunda comunhão com Deus, uma profunda intimidade. E aí? Você quer ter o mesmo sentimento? Você quer que Cristo reflita na sua vida? Aqui são somente alguns pontos que nós estamos comentando. Mas quando você olha para a vida de Jesus, você vê algo surpreendente. Que nós possamos ter o nosso Senhor como exemplo maior. Que a vida de Cristo, ela possa refletir em cada um de nós. Sabe, queridos, como eu coloquei no título desse tópico, permita-se, deixe acontecer na sua vida, permita-se que Cristo ele possa viver na sua vida, no seu dia a dia, e você vai experimentar do sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. A sua identidade, ela está em Cristo Jesus. Terceiro princípio desta carta tão poderosa está em Filipenses capítulo 3, o versículo 1. Filipenses também é conhecido como a carta da alegria. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu estou lendo aqui a versão NVI: quanto ao mais, irmãos meus, eu sei que aqui ele está falando para a igreja de Filipos, mas quando nós lemos a palavra, está falando conosco, né? Pelo menos eu vejo assim, fala, quanto mais, irmãos meus, parece que ele está falando com cada um de nós, e é isso. Ela atravessa gerações e fala aos nossos corações. E ele continua assim: alegrai-vos no Senhor. Sabe o que acontece? E muitas vezes, pelas circunstâncias que acabam acontecendo em nossas vidas, eu sei que assim como eu, você passa por algumas situações. A nossa alegria, ela é roubada. Pense comigo aí no seu lugar. É ou não é verdade? E sabe, queridos, isso começa a refletir em várias áreas da nossa vida. Começa a afetar no nosso pessoal, quando a nossa alegria ela é roubada. Começa a afetar no nosso trabalho. Começa a afetar as nossas amizades. E até mesmo o lindo trabalho que Deus ele confiou na minha mão, na sua mão. Começa a refletir no seu ministério. E aí as nossas forças, elas vão se esgotando. E nós não queremos mais nada. Quando a nossa alegria muitas vezes é roubada, existem situações, quadros que as pessoas ficam desesperançadas. Nós vemos pessoas, eu sei que tem várias causas, mas vemos pessoas depressivas, pessoas que perdem a vontade de fazer todas as coisas, pessoas que perdem a vontade de viver, pessoas que realmente elas não querem mais exercer a obra poderosa que Deus confiou na mão de cada uma delas. Existem pessoas que já perderam até a alegria de servir a Jesus. Elas vivem em uma terrível desmotivação. Não tem mais alegria, como nós citamos um pouco acima. Estão vivendo no automático. Fazem porque virou uma rotina, porque virou um costume, porque vem na igreja. Se deixar a roupa vem sozinha, se deixar o carro vem sozinho, porque já está no automático. Não tem mais aquele prazer, não tem mais aquela motivação, já perdeu a alegria. Sabe, queridos, mas quando a Bíblia, ela está nos falando para nos alegrarmos, não está falando somente de uma alegria qualquer. A palavra de Deus, ela diz assim: alegrem-se no Senhor.
Não é qualquer alegria. Não é o momento que você está rindo, vendo um vídeo no celular. Não. É alegrem-se no Senhor. É um encorajamento para que nós possamos colocar a nossa alegria em foco no nosso Senhor Jesus Cristo. É ter a nossa satisfação em Deus e não na circunstância. Ah, queridos, quando a gente tira os olhos de Cristo e começa a colocar somente nas circunstâncias, aí as coisas elas começam a ir ladeira abaixo. Sabe que mesmo que seja difícil, mesmo que esteja doendo, muitas vezes estamos passando por situações que nós não entendemos, mas apesar de tudo, ainda existe uma alegria dentro de cada um de nós. É ou não é verdade? Mesmo que existem situações tão complicadas, conflitos interiores, provações, lutas, doenças, tantas coisas que nós não queríamos passar, lutos que nós passamos no decorrer da vida, mas ainda existe uma alegria, ainda existe algo aqui dentro, e muitas vezes nós não entendemos, porque nós estamos passando por uma situação difícil, mas ainda há uma paz dentro do nosso coração. Nós estamos passando por uma situação terrível, que vai muitas vezes levar uma pessoa tão querida à morte, uma doença terrível, ou outra situação, mas existe uma paz, e é difícil falar assim, mas uma alegria aqui dentro, porque essa alegria não vem de nós, essa alegria, ela vem do alto. Neemias 8:10 diz assim, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é uma alegria que nos faz continuar, é uma alegria que nos dá força, independente da situação, mesmo diante daquilo que você tem passado, mesmo perante as circunstâncias difíceis, mas é uma alegria que te dá força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria ela vem do alto. Gálatas capítulo 5, 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Ela nos dá força para levantar, ela nos dá força para caminhar, acordar todos os dias e ter um anseio para buscar a Deus, para falar de Jesus para os nossos amigos, para falar de Jesus para as pessoas, para andarmos esperançosos em que dias melhores virão. Aí pode se levantar uma pessoa e falar, como assim? Olha ao nosso redor, olha como as coisas estão acontecendo, como dias melhores vão vir, olha a situação do nosso mundo, olha a situação do nosso país, nem que se não for nesse tempo, mas um dia, na glória, esse dia vai vir, dias melhores virão. Filipenses capítulo 4, versículo 4, a palavra diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Ele fala assim, novamente direi, alegrem-se. Isso também nos fala, olha só que interessante, de celebrar o relacionamento com Jesus. Alegrem-se no Senhor, onde nós temos a nossa redenção, onde nós temos a nossa salvação, onde nós temos cura, onde nós temos libertação, onde nossa família foi resgatada, onde nós temos tantas coisas, onde nós temos paz, onde nós temos um privilégio, onde nós temos uma direção, onde nós temos um caminho. É nele! É nele que nós devemos nos alegrar. É no Senhor. Aonde nós temos uma esperança eterna, a alegria do Senhor é a sua força. E por último, quarto princípio, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus em sua geração, neste tempo que se chama hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha só o versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será com vocês. É tempo de se posicionar em Deus. Nós devemos ter esse anseio de ser esses verdadeiros discípulos, homens de Deus, mulheres de Deus, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração que está se perdendo. Homens de Deus e mulheres do Senhor, que foram levantados para fazer a diferença na sua geração. É tempo de se posicionar na vida de comunhão com o nosso Deus. É tempo de viver algo novo, de ser profundo na oração e na leitura da palavra. E isso não vai acontecer de forma automática. É necessário nós agirmos em conformidade. Esse título dessa mensagem, posicionado, é se levantar, é agir, é não ficar parado, é querer isso, é permitir que Cristo faça essa obra maravilhosa a cada dia em nossas vidas, é viver algo novo, é viver, como eu disse, algo novo, ser profundo na oração. Salmo 145, o 18 e 19, diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Jesus, Ele está perto de todos que invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Olha a continuação do texto, verso 19: Ele realiza o desejo daqueles que o temem, e ouve, Jesus, Ele ouve o seu clamor e o salva. Mateus 7, versículo 7, versículo 8. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta vai ser aberta. Chegou o tempo, queridos, de nós como igreja tomarmos essa posição. É não viver da mesma maneira. Até quando a gente vai viver da mesma maneira? Isso serve para mim também. Até quando? Ei, chegou o tempo de mudar. Verso 8: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Aquilo que você está buscando você vai encontrar. E aquele que bate, a porta, ela vai ser aberta. Ela vai ser aberta em nome de Jesus. A partir de hoje, vamos ter, meus queridos, uma nova postura. Sabe, pessoal, ali no meu trabalho, eu já dei esse exemplo aqui, mas nós tomamos uma postura. E ali, glória a Deus por isso, estamos, a maioria dos barbeiros que está ali, somos em 5, e 5, eles realmente buscam, eles servem, e ali a gente tomou uma posição, se posicionamos, falando, todo sábado nós vamos nos posicionar, e cada sábado é dia de um, e aí o dia que a pessoa for trazer a palavra, ele também já traz o café da manhã, para ficar algo gostoso ali, então a gente se alimenta espiritualmente, chega meia hora antes, e depois a gente come um bolinho, toma um iogurte ali. E está sendo muito gostoso. E nós tomamos uma posição de orar por cada um. Nós tomamos uma posição no nosso trabalho de orar por toda a empresa, pelos nossos colegas de trabalho, mesmo aqueles que não servem o Senhor ainda. Nós
colocamos a vida deles em oração, colocamos a vida do pessoal da recepção, colocamos o dono em oração, colocamos cada cliente que se adentrar ali, e todo primeiro dia do mês, nós oramos para consagrar o nosso mês, estendemos as nossas mãos por aquelas cadeiras, estendemos as mãos por aquelas portas, e nós declaramos: quem entrar aqui vai ser tocado, e na oportunidade nós vamos falar do teu nome, Jesus. É tomar uma posição. Sabe, queridos, eu estou falando aqui, muitas vezes não é fácil, mas é para também, serve de exemplo. Nós devemos tomar uma posição. Sei que às vezes no seu trabalho, eu sei que muitas vezes não tem pessoas ali, não dá, mas você sozinho pode orar, você sozinho pode declarar, e as coisas elas vão começar a acontecer. Dentro disso, tinha um dos rapazes que faz parte ali conosco, que ele já conheceu o Evangelho, mas ele não estava tão firme nos caminhos do Senhor. Mas chegou certo dia que um dos nossos companheiros, ele chamou: e aí, vamos participar também? E ele foi a primeira vez e nunca mais saiu. Está até hoje conosco, e está compartilhando a palavra também, e está sendo uma bênção para a glória do Senhor Jesus, amém? Estamos terminando. Viva como um verdadeiro servo de Deus nessa geração. E isso envolve prática. Isso envolve prática. Olha o que diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, o que é de boa fama, se existe algum louvor, e isso ocupe o vosso pensamento. Coloque seus pensamentos naquilo que promove um crescimento espiritual e que honra o nome do nosso Senhor Jesus. Coloque seu pensamento também nas coisas que são do alto. Aqueles irmãos de Filipos, eles enfrentavam perseguição por sua fé, risco de desunião, conflitos, ansiedade, nós vemos na carta de Filipenses. Eles precisavam de direção, manter a mente e o coração focados em Cristo. Eles precisavam viver de forma prática aquilo que eles haviam aprendido. E aí o apóstolo Paulo diz assim: então, coloque o pensamento de vocês nas coisas que são do alto, independente das circunstâncias. Romanos capítulo 12, versículo 2, foi um texto que nós vimos também no Tadel, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o versículo 9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Sabe, queridos, tenha um estilo de vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Que tudo que recebemos de Deus e aprendemos não fique somente no nosso intelecto, mas é necessário nós tomarmos esse posicionamento de ter um estilo de vida que pratica a palavra todos os dias. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sabe, quando nós aprendemos algo, ouvimos, mas não praticamos, e pensamos que está tudo certo, então estamos nos enganando. É o que diz a palavra. É necessário praticar. Se posicione, se encha de Deus e viva algo novo em sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para encerrar, o próprio versículo 9, o final, a parte B diz assim: quando nós aprendemos, ouvimos e praticamos, o Deus da paz será convosco. Queridos, quando eu estava lendo até essa parte, o Deus da paz será convosco, eu falei, espera um pouco, mas Deus já não é conosco? Sim, de uma forma geral, Deus, Ele é com cada um de nós.
Deus é conosco, Ele está conosco. Mas é interessante que a palavra, em várias versões, ela diz assim: e o Deus da paz será convosco. Será. Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: não fui eu que lhe ordenei, preste atenção no raciocínio. Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Novamente, será convosco e estará convosco. Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão, é o ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei, não é eu estou, e eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Você vê que é algo condicional. Há uma condicional. Quando a gente obedece o ide, Ele estará conosco. Quando nós, a gente é forte e corajoso, não nos apavoramos, não nos desanimamos, o Senhor estará conosco. Quando nós aprendemos, quando nós recebemos, quando nós ouvimos e quando nós colocamos em prática, o Deus da paz será conosco. Ou seja, quando eu e você tomamos uma posição para fazer e priorizar as coisas de Deus, é certo que Ele estará conosco. É certo. Não adianta falar, Deus está comigo, mas está fazendo tudo errado. Durante a semana, Deus está, eu creio, Deus está com cada um de nós. Ele está, mas durante a semana fala palavrão, durante a semana briga com o marido, durante a semana bate na esposa, durante a semana briga com o vizinho, xinga no trânsito. E Deus está? Aonde que Deus está? Quando nós priorizamos as coisas de Deus na prática, Deus certamente é com cada um de nós. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Eu honrarei aqueles que me honram. Se mantenha posicionado. Se levante, guerreiro. E Deus, Ele vai usar grandemente a sua vida. Fique de pé no seu lugar. Eu peço que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Só mais um instante. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado em sua vida. Eu não sei se é uma situação que muitas vezes tem roubado a sua alegria. Adversidades que vêm para muitas vezes tentar te destruir. Estratégias malignas que vêm para te derrubar, para acabar com você, para acabar com a sua família. Eu não sei se é uma situação de enfermidade dentro da tua casa, dentro dos seus familiares ou na sua própria vida. Eu não sei se é um desânimo que muitas vezes fez com que você não tivesse mais forças para avançar, para buscar as coisas de Deus. Eu não sei se foi algo que aconteceu em sua vida, que muitas vezes te desanimou e você não quer mais servir no teu ministério, aquilo que Deus confiou em suas mãos. Eu não sei se você já perdeu, por muitas vezes, a alegria de servir a Cristo. Mas nesta noite, eu creio que o Senhor, Ele tem algo para a sua vida. Através de tudo que nós falamos, através deste grande poder, Ele quer te levantar, para que você possa tomar um posicionamento, para que eu, a partir de hoje, tome um posicionamento diferente em muitas coisas da minha vida. Ore juntamente comigo. Não espere somente eu orar. Aí no teu lugar, se você quer falar algo para o Senhor, se você neste momento quer restaurar uma comunhão que foi perdida, se você quer restaurar a sua intimidade, que por vezes foi esquecida ao longo do tempo, se você já está desesperançado, não confia mais em ninguém, não confia nem mesmo em Deus, é tempo de você orar a Deus e deixar que Ele fale ao seu coração neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim, Pai, a cada dia vivermos posicionados como igreja do Senhor. Sabemos, ó Pai, que a igreja não é este templo físico,
A igreja é cada um de nós. Pai, muitas vezes somos sabotados pelo tempo, pelas circunstâncias. Mas nesta noite nós declaramos que nós não aceitamos. Porque maior é o Senhor em nossas vidas. Maior é o Senhor do que os problemas. Maior é o Senhor do que as adversidades. Maior é o Senhor do que o inimigo. Que a alegria do céu repouse sobre a vida de cada um aqui esta noite. A alegria do Senhor que é a nossa força. Renova as esperanças. Renova cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos viver a cada dia de modo digno do Evangelho. Posicionados, preparados para a guerra, marchando como bons soldados de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Pai, que nós somos sim verdadeiros discípulos, homens de Deus, mulheres de Deus, em meio a esta geração, que foram levantados para fazer a diferença, em nome de Jesus. Que a vida do Senhor esteja em cada um de nós, e que ela possa refletir, e nós cremos que vai abençoar, ó Deus, muitas vidas, que a obra que o Senhor tem feito em cada um de nós, que a vida do Senhor que está em nós, vai abençoar muitas vidas. Não por nós, mas porque o Senhor é que age com grande poder na vida de toda a igreja. Assim nós oramos, Pai, tomando posse dessas verdades. E nós cremos, assim como diz esta palavra, que o Senhor estará conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor aí no seu lugar. O Senhor é contigo. Ei, o Senhor é contigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Estenda assim as suas mãos. Eu quero despedir vocês. E logo após você pode aí dar um abraço no seu irmão, dar uma palavra de vitória, uma palavra de encorajamento. Deixe Cristo que está aí na sua vida refletir através de você. E que você seja usado grandemente, não somente agora, mas durante toda a sua semana. Que a sua segunda-feira já seja diferente, que a sua terça-feira, a sua quarta, toda a sua semana seja diferente e abençoada para a glória do nome do nosso Senhor. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida posicionado, seja com todas as igrejas do Senhor espalhadas pela face desta terra. E você aí no seu lugar possa dizer amém, amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Abrace o seu irmão, dê uma palavra de vitória para ele e vá em paz em nome de Jesus.